Oi, minha gente. Olha eu aqui de volta. A paz do Senhor para todo mundo. E de antemão eu já quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar mais um dia aqui falando com todos vocês. Amém? Estou feliz. Quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela recepção, com que vocês têm me recebido aqui. Espero que continue assim, né? Cada vez melhor, porque a gente fica feliz por saber que nós estamos sendo ouvidos, assistidos, estamos falando sobre a palavra de Deus, estamos falando sobre Jesus e é maravilhoso, é edificante e para mim é gratificante eu poder dividir com vocês um pouco da minha vivência com Jesus. Amém? E nesse dia eu gostaria de meditar com todos vocês no livro de Marcos 14, a partir do versículo 32. É uma palavra maravilhosa e que nesse dia eu espero mesmo que ela te encontre e que você seja edificado por essa palavra, tá? E que cada vez mais você sinta desejo de conhecer esse Jesus e que tua vida seja edificada pela palavra dele. Que diz assim: o tema dessa leitura é no jardim do Getsêmani. Amém? Livro de Marcos 14, a partir do versículo 32, que diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. E então disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Amém? Louvado seja Deus. Nesse dia eu quero trazer para todos nós 3 ensinamentos bem básicos a respeito destes versículos que eu li, porque se fosse para a gente se aprofundar nele, nós iríamos levar mais tempo e talvez num outro momento eu continue falando a respeito deste versículo, a respeito dessa narrativa de Jesus. Amém? Mas eu quero deixar aqui três pontinhos para nós neste dia. Quando o nosso Senhor Jesus, todos nós conhecemos, eu acredito, nessa narrativa de Jesus no Getsemane, que quer dizer um momento de dor, um momento de angústia, um momento de profunda tristeza que o nosso Senhor Jesus sentiu, porque este momento estava próximo da sua crucificação, né? Estava próximo daquilo que ele sabia que precisava cumprir, da missão que ele precisava cumprir. E eu quero deixar aqui para nós nesse dia sobre missão, né? Sobre quem nós devemos chamar para ir conosco na missão e sobre quem Deus permite que esteja conosco na missão. Amém? Quando o nosso Senhor Jesus ele escolheu os 3 discípulos para estar com ele, a palavra nos diz que ele chamou, convocou, né, Pedro, Tiago e João. Todos nós sabemos que os discípulos eram 12, mas existiam esses 3
que Jesus os tinha como íntimos, como amigos, como aqueles que ele podia contar. Em qualquer momento, hora, situação, Jesus sabia que podia contar com esses três, né? Do ponto de vista de Jesus, eram os três amigos dele, e a palavra de Deus, ela nos afirma isso, que Pedro, Tiago e João eram os discípulos a quem o Senhor tinha mais intimidade, né? Louvado seja Deus. E aí, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, Jesus os chamou para subir com ele até o Getsêmani. E a palavra diz que ele disse assim: olha, assentai aqui comigo, assentai-vos aqui, melhor dizendo, que eu vou orar, né? A palavra de Deus diz que Jesus ele tinha tanta clareza da sua missão que ele chamou os discípulos para ir com ele, mas nesse momento de extremo pesar, de extrema dor, de extrema angústia, ele entendeu que ele precisava passar um momento a sós com o Pai. E ele disse para os seus discípulos: fiquem aqui me esperando que eu vou orar. Amém? Louvado seja Deus. E o que eu quero deixar nesse dia para todos nós? Que nós precisamos ter conhecimento da missão. Nós precisamos ter conhecimento da missão que nos foi dada. Nós precisamos ter claro para nós, né, essa missão que nós precisamos desenvolver. Louvado seja Deus. Ainda que isso em nós nos custe muito, ainda que isso em nós nos cause muito sofrimento, nos cause muita dor, nos cause muita aflição. Louvado seja Deus. E a palavra diz aqui no versículo 34 que Jesus, ali durante o seu momento de oração, em que ele pediu para os discípulos ficar esperando por ele, ele narrou a sua angústia. Ele começou a dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu estou muito triste. Eu estou muito angustiado. Mas independente disso, eu sei que eu preciso passar por esse momento. E não é diferente com todos nós. Não é diferente nos nossos dias atuais. Nós precisamos ter clareza da missão. Nós precisamos ter discernimento sobre aquilo que nós vamos passar, mas ao final de tudo isso nós seremos recompensados, não é? Ao final de tudo isso nós seremos coroados por Deus, por nós termos cumprido a nossa missão. Amém? E aqui a palavra de Deus está nos dizendo que Jesus chamou os discípulos para ir com ele. Mas quando Jesus precisou se separar, ele pediu para que eles ficassem. Então vai existir momentos nas nossas vidas em que nós vamos precisar nos separar, que nós vamos precisar nos afastar das pessoas, ainda que essas pessoas estejam habilitadas a estar conosco. Porque, irmãos, nós precisamos entender que a partir do momento em que nós escolhemos andar com Jesus, a partir do momento em que nós escolhemos seguir os seus passos, nós precisamos viver uma vida de total submissão a tudo aquilo que, por algum motivo, vai nos separar da missão que nós temos para desenvolver. Jesus estava passando aqui por um momento de muito sofrimento, por um momento de muita angústia, por um momento de muita dor, não é? Mas ele tinha claro os objetivos. Ele não tinha para onde correr, ele não tinha para onde fugir, e ele nem queria. A palavra de Deus não diz isso. Em nenhum momento Jesus ele quis fugir da sua missão. Jesus quis fugir do objetivo que Deus tinha com ele e para ele. Amém? Louvado seja Deus. E aqui nós podemos ver
que Jesus, na sua oração, ele disse assim: olha, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça o que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Um ato total de submissão à vontade de Deus. Não é? Um ato total de, olha, pode me sacrificar. Eu estou aqui pronto para o sacrifício. Eu vou me submeter a isso. Por amor a vocês, eu vou me submeter. Porque eu tenho consciência da missão que eu tenho. Amém? E eu também tenho consciência que esse momento é meu. Eu preciso passar por isso sozinho. Aleluia, glórias a Deus. Os discípulos foram com ele, foram, mas nesse momento de dor, de angústia, ele fez a sua oração a Deus e disse: olha, se for possível, mas se não for, não faça a minha vontade, faça a tua. Amém? Que nós possamos entender que nós temos uma vida em Deus e com Deus, e a partir do momento que nós temos consciência disso, Ele vai agir na nossa vida de acordo com a sua vontade. Porque eu abri espaço para Jesus trabalhar na minha vida. Não tem como mais eu voltar atrás na missão. E eu não posso levar comigo pessoas que não estão no mesmo propósito, porque o negócio é comigo, não é? A missão é comigo, então eu tenho que ter consciência disso, louvado seja Deus. E a palavra nos diz que foi tanto o entendimento de Jesus a respeito da missão, que ele chamou os discípulos para ir com ele, mas a Bíblia diz que eles dormiram. Então, o que eu quero agregar a mais nessa palavra? Que Jesus passou por tudo isso de uma forma consciente, não é? E nós precisamos ter também nas nossas vidas a consciência de quem nós somos e da missão que nós temos. Jesus pode até permitir que levemos pessoa conosco. Jesus pode até permitir, mas essas pessoas elas não vão estar cientes tanto quanto eu e você devemos estar, não é? Porque a missão é minha. A missão é para eu fazer. A missão é para eu executar. E por que eu falo isso, irmãos? Porque nós estamos muito atrelados nesses últimos tempos a ser como as pessoas são, a nos parecer com o outro, a fazer do jeito que o outro faz, a me comportar do jeito que o outro se comporta, a passar pela luta, pela peleja, pelo processo do jeito que o outro passa. E eu quero te dizer neste dia, de uma maneira bem clara e objetiva, que a vida é tua. A missão é tua. O processo é teu. Amém? Louvado seja Deus. Então, não queira que as pessoas vivam a tua vida. Não queira que as pessoas passem pelo teu processo, sendo que esse processo é teu, sendo que essa missão é tua. Amém? Louvado seja Deus. Porque fiel é aquele que te chamou para a missão, fiel é aquele que te separou para a missão, fiel é aquele que te preparou para a missão. Louvado seja Deus. Então, se no meio do caminho o nosso Senhor começar a dispensar pessoas, não se preocupe. Não se preocupe, não tenha medo, não fique apavorado, porque você vai precisar entender que esse momento é seu. Assim como o nosso Senhor Jesus, ele entendeu que aquele momento era dele e ninguém mais podia passar por aquilo junto com ele. Era ele e Deus, né? Simplesmente era ele e Deus. Louvado seja Deus. E nesse dia eu quero deixar essa palavra para você, deixar essa palavra para as nossas vidas, para que nós possamos entender em Deus quem nós somos, não é? O que nós viemos fazer aqui?
A quem nos é permitido levar conosco nessa viagem e quem Deus não permite que a gente leve. Por que Deus não permite? Porque é conosco a missão. Amém? Louvado seja Deus. Então, que a paz de Cristo esteja com todos nós neste dia, que essa palavra te encontre cheio da graça, cheio da bondade de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.